Olá a todos os amigos aí do canal. Então hoje dia 4 de fevereiro de 2025, né? Primeira terça-feira de fevereiro, né? Aqui as atividades da casa agora já todas normais, né? Quem tiver precisando de uma conversa fraterna, só mandar mensagem no contato do centro. A gente tem aí no Google Maps, se você digitar aí Fraternidade Espírita Candeia de Maria, você encontra ali os dados da fraternidade, né? Endereço, telefone, entre outras informações necessárias àquele que ainda não conhece o centro, né? E também lá no telefone pode mandar mensagem no WhatsApp e a gente sempre vai estar retornando, né? Então a partir de agora a gente dá início à nossa reflexão de hoje. Se alguém ainda quiser botar aí uma aguinha para magnetização em casa, né? Para magnetização espiritual, a fluidificação da água, pode ser colocado direto para você. Você quer colocar para alguém da casa, né? Quer botar uma garrafa separada de água para de repente estar fazendo aí usando para uma limpeza no lar também, né? Para fazer um tipo de um benzimento, né? Como às vezes se faz aí na Igreja Católica com a água benta também, né? Que também é uma água magnetizada. E também para receber, quem está vendo ao vivo, né? Lógico, a parte da espiritualidade, né? Da transmissão fluídica espiritual. O passe na segunda-feira, que é aberto ao público, aqui às 19h30, você chega e você vai estar recebendo um passe misto dos espíritos e dos médiuns. Aí na sua casa você vai estar recebendo um passe espiritual, da equipe espiritual da casa. Então o tema de hoje, a gente vai falar sobre Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O maior mandamento, né? Quando já da primeira revelação, o Espiritismo entende 3 revelações. Primeira revelação principal, é lógico, né? Primeiro, os 10 mandamentos. Segunda, a revelação do Mestre Jesus, seria todos os ensinamentos de Jesus, contidos, então, no Novo Testamento, né? E a terceira revelação, que seria, então, o Espiritismo, né? A doutrina espírita que vem revelada também, codificada, através aí da capacidade intelectual de desenvolvimento do nosso irmão Allan Kardec, mas dentro de uma didática, dentro de uma dinâmica, né, num caráter metafísico, onde ele observa, vamos dizer, essas informações não apenas como reveladas, mas elas estudadas, elas dentro da lógica, da razão, da filosofia, onde a gente tem contido então o início da doutrina espírita lá com Allan Kardec já no século XIX. Mas então assim, quando perguntado a Jesus qual o maior mandamento, que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, porque ninguém poderia realmente amar a Deus sem amar o próximo. Então Jesus já bota mais uma certa informação aqui, né? Mas para a gente entender isso, a gente primeiro vai precisar desconstruir, talvez, a ideia do senso comum de Deus, das, vamos dizer, doutrinas mais tradicionais, para aquele que vem de uma doutrina de fora. E não estou dizendo que nós estamos certos, que o outro está errado, mas eu vou passar aqui o que o Espiritismo nos diz. Para mim, Edson, eu concordo com essa ideia espírita. Para mim, ela é mais passível de entendimento, dentro de lógica e razão. Então assim, Deus, para começar, o que ele não é? Ele não é um ser humano. Deus não é um espírito em si. Deus não é uma alma em si do que a gente entende. Deus não é um senhor de barba branca sentado na nuvem. Nós não devemos temer a Deus, porque ser temente a Deus é ter medo. O próprio Cristo já disse que a gente tem que amar a Deus, né? Lá no Antigo Testamento também a revelação já vem dizendo amar a Deus, não diz assim, temente a Deus, seja temente a Deus. Temente vem de temer a Deus. Então, se Deus é o Pai, qual filho que deve temer o Pai? Antigamente a gente tinha muito filho que tinha mais medo dos pais, mas hoje com certeza ainda deve haver alguma coisa nesse sentido, mas
O que a gente busca na própria revelação e nos dias atuais é a gente poder amar o Pai. Então, se a gente vai obedecer o Pai, é por amor a Ele e não por medo dele. Então, isso é o que Deus não é. Então, o que Deus seria? Primeira pergunta, Livro de Espíritos. Que é Deus? E olhem só, Allan Kardec não perguntou quem é Deus, o que é Deus. Ele deixou isso muito vago e aberto. Que é Deus? Resposta, causa primária de todas as coisas. Olha só, é uma resposta muito ampla. Causa primária de todas as coisas. Ele é a causa. Mas ele os espíritos, eles não circunscreveram ele. Tipo, em uma personalidade, nisso, naquilo. Por quê? Porque não dá. Então, mais para frente, eles perguntam, nós podemos entender a natureza íntima de Deus? Não, a gente não pode. Por quê? Porque para isso nos falta o próprio sentido. Não tem como nós entender isso. Você consegue explicar cálculos complexos a uma criança do jardim? Não, porque ainda falta sentido, falta um desenvolvimento cerebral. Né? Ele não vai entender aquilo, não tem como. Então, e para nós entender, está muito mais longe. Seria muito mais fácil tu explicar cálculos científicos para uma criança de 2 anos do que a gente compreender a natureza íntima de Deus. Mas a gente pode perceber Deus, sentir Deus, saber algumas das propriedades de Deus e os próprios atributos de Deus que nos são colocados, que é soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares, Ele é perfeitamente perfeito naquilo, só que assim, eles estão usando o quê? A nomenclatura que nós entendemos, as nossas palavras para explicar Deus. E, então assim, ela é muito curta entre nossas palavras. Então Deus não é apenas isso. Então, mas o que é Deus? Os livros de André Luiz dizem que se a gente quisesse descrever Deus em alguma forma física, alguma coisa que a gente conhece, então o Sol seria a coisa mais próxima. Pá, mas Deus não é a nossa imagem e semelhança? Até sim, mas não do corpo. Por quê? Porque a gente não é um corpo. A gente não é um corpo, eu não sou um corpo. Eu não sou o perispírito. Ah, mas eu vi o espírito tem a mesma forma do corpo, quem tem a mediunidade e tal, né? Mas ali ainda não é o que o espírito é, porque esse ali ainda é um corpo astral. Um corpo astral. Quem estuda já no espiritismo sabe disso. Mas o que somos? Somos uma centelha divina, criada por Deus. O que? Ou seja, a alma. A alma é imortal. Deus é eterno. Como compreender o eterno que não tem começo? Não tem começo e não tem fim. É um círculo. Só que esse círculo, ele sempre existiu. Nós podemos ser um círculo. Mas nós temos um ponto onde a gente começou, sabe? Então a gente teve um começo, só não tem fim. E Deus, ele não tem começo, nem tem fim, ele sempre existiu. Entende como é muito difícil para a gente compreender certas coisas? Se a gente não pensar sobre isso, beleza. Mas quando a gente quer entender, tem coisa que a gente não vai entender. Então o Espiritismo tem pergunta para tudo, mas não tem resposta para tudo. Então quando a teologia vai nos dizer que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu era criança, eu pensava, nossa, mas como? Né? Eu era de uma outra religião, não espírita. Mas como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Como é que eu nem conheço ele? Como é que eu vou amar ele mais que a minha mãe? Era coisas que eu lembro que eu pensava isso. Aí outras vezes eu pensava, nossa, mas esse Deus é muito orgulhoso, né? Ele quer que todo mundo ama ele, ele precisa que todo mundo ama ele. São pensamentos que eu lembro que eu tinha quando era lá criança e ver que não tem nada a ver. Por quê? Porque não é Deus que necessita que a gente ame Ele. É nós que necessitamos colocar Deus no centro. E aqui que vem a pegada, quando Jesus também diz assim, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que é o seu tesouro? Seu tesouro é aquilo que a gente orbita em volta, aquilo que a gente colocou no centro. Então, se hoje nós conseguimos compreender essa mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas, e conseguir exercitar isso, nós iríamos quebrar, olhem só, a indústria farmacêutica
de remédios de ansiedade, remédios para dormir, entre tantas outras. Mas o que o Edson está falando? Do que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que é a ansiedade? A ansiedade é o adoecimento de uma emoção natural. Qual é a emoção natural? É o medo. Mas o medo ele precisa ser controlado, ele precisa ser racionalizado. Só que a ansiedade é um adoecimento do medo. E aí, mas eu sou ansioso é por causa do serviço da coisa da corrida, justamente. Mas lá no fundo existe o medo. Pai João de Arruanda fala no livro Sabedoria de Preto Velho sobre isso. O medo é um sentimento natural e o adoecimento dele é a ansiedade. O pós-adoecimento da ansiedade é síndrome de pânico. E aí, entre tantas outras doenças, aí ele vai causar o quê? Aritmia, vai causar problemas neuronais, vai causar problemas físicos, hormonais. Aí a pessoa já não vai mais conseguir dormir, porque ele vai para a cama preocupado. E daí que Jesus diz, adianta se preocupar? Não, ele fala preocupar com o quê? Com o que é do Espírito, que de mais a mais Deus vai te conceder no merecimento e no esforço. Então amar Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no centro. Mas quem Deus? É uma personalidade? É um ser? É um homem? Eu posso imaginar ele? Não. Deus é a espiritualidade. Deus está em todo o universo. Deus não é o Deus da terra, não é Deus dos homens. Deus é a causa primária de tudo. E sendo a causa primária de tudo, Ele está em todos os lugares do universo. E aonde eu posso encontrar Deus, segundo Jesus? Na igreja, na missa, na hóstia, no centro espírita, na hora do passe, no templo budista, aonde? Em que lugar? Não é um lugar fora. Não existe fora para você encontrar Deus. Porque para você encontrar Deus, você precisa o quê? Sentir a Deus. E aonde é esse sentimento? Esse sentimento é dentro, no seu próprio coração. Então, quando Jesus diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, às vezes o nosso tesouro, nosso coração está cheio de coisas mundanas. E aí não tem lugar para Deus no coração. E aí como é que eu vou sentir Ele? Tinha um professor que queria ensinar a perspectiva de sentir Deus para os alunos. Então, ele separou para as crianças experimentarem 2 recipientes de água, transparente e cristalinas. E perguntou para elas qual a diferença que tem nesses 2 copos. O que tem diferente? Não tem nada, professor, né? Não tem nada, crianças do primário. Mas tem uma diferença, ele dizia. Não, mas não tem. E elas olharam em volta, puderam ir na frente, olhar. Não tem. E era uma aula de religião. Então ele pegou uma colher e deu uma colher para cada um e fez uma fila. E disse, cada um vai experimentar uma colherada de cada recipiente. Mas não vai poder falar nada para os amiguinhos, eles vão falar só no final. E cada um que experimentava, quando experimentava a segunda colher, eles já saíam rindo. E começou aquela algazarra, o pessoal rindo, né? E o professor acalmando eles. Então, no final, daí ele perguntou para eles, agora eu quero que vocês respondam. Tem diferença? Tem o quê? Um é doce. Então ele disse, assim é Deus na nossa vida, a gente precisa sentir Deus. Porque às vezes no olhar, no pegar, não tem, então a gente tem que sentir. E para sentir a gente tem que amar a Deus mais do que as outras coisas. E por que agora? Porque Deus quer... Deus vamos dizer, orgulhoso e quer esse nosso amor, todo mundo tem que amar Ele é egocentrista, né? Será que é isso? Não, não é isso. O que é o conceito? Nada nos pertence nesse mundo. O que é a sua verdadeira propriedade? O que é a verdadeira propriedade do Edson? Aquilo que o Edson pode levar a partir do túmulo. O resto são apenas empréstimos. E como são empréstimos, podem me ser tirado e retirado a qualquer momento da minha vida. O corpo é meu? Não, é um empréstimo de Deus para mim. Porque tudo no universo foi criado por Deus. Então tudo pertence a uma ordem divina. Então o corpo não me pertence. Só que ele é um empréstimo, eu tenho que cuidar bem dele porque me foi confiado. Mas mesmo cuidando bem,
ele me pode ser tirado em qualquer momento, como pode ser tirado do meu filho, como foi tirado do meu pai, pode ser tirado da minha esposa. Então, quando você coloca alguma pessoa no centro da tua vida, você vai falhar, você vai falir. É o que Jesus fala também. É o que o Pai João de Ruanda diz. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E se o seu coração for a sua casa e a casa ruir, você vai ruir com ela. Se o seu tesouro for a sua conta bancária e por algum motivo você perdê-la, e a gente já viu isso acontecer, você vai falir e se perder com ela. Se for a sua profissão e você perdê-la, você vai falir também junto com essa profissão. Se for o seu cônjuge e ele for embora pelas portas da morte ou pela porta da casa mesmo, que acontece hoje muito, você vai falir. Por isso que a gente está vendo hoje tanto suicídio que não é comentado, que não é colocado muitas vezes na mídia, mas são números absurdos. Porque Deus não está no centro e a pessoa perdeu algo. E nesse perder algo, ela se viu perdida sem nada, não tem mais nada, porque eu tinha era aquilo, eu estava ancorado naquilo. Só que no que eu me ancorei, ele não era perene. Era algo que podia ser passageiro e eu achei que eu tinha posse, eu achei que era para sempre e eu não sabia mais viver sem aquilo. Então a única coisa que a gente precisa não conseguir viver sem é Deus. Porque Deus sempre vai estar conosco, desde que a gente o sinta em nós. Ele sempre vai estar ali. É só padrão de vibração, de energia. Pode ser o maior bandido que exista. Se ele tiver um arrependimento, se ele compreender o seu erro e ele vibrar pedindo perdão, Deus está ali dentro dele, como está em todos. Então essa é a situação de amar a Deus por todas as coisas. E aí a gente não teria medo. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas com ansiedade, querendo adquirir coisas e medo que não vai conseguir, medo de entrar numa faculdade e não conseguir, medo de depois conseguir um estágio, medo de conseguir um emprego, depois medo de conseguir agariar dinheiro, lucros, fundos, conseguir ter um saldo bancário que lhe seja, vamos se dizer, a sua segurança. E outros que conseguiram muito e agora têm medo de perder. E às vezes são mais ansiosos do que até o que não tem. Vejam que isso não tem nada a ver com ter, com a busca, com o planejamento, com os sonhos que a gente precisa. Tem a ver aonde você coloca na sua vida esses fatores. Então a gente pode querer tudo, mas a gente não pode criar expectativa. O que é criar expectativa? A expectativa é tipo assim, eu tenho um planejamento disso, mas se eu não conseguir, eu não vou ser feliz. Eu tenho que conseguir aquilo para ser feliz. Esse é o fator. Eu saber onde eu boto cada coisa. Então Deus, amar a Deus todas as coisas, é colocar no eixo central. E é sempre ter essa visão. E a gente vê como a gente se perde, inclusive como espíritas, que sabe da vida imortal, que sabe da reencarnação, que sabe que todo o cosmos está organizado na mão de Deus, em leis cósmicas, que Jesus é o governador da Terra, Ismael é o governador do Brasil, que existem outros espíritos crísticos, governadores do sistema, dos planetas, do sistema solar, que em 2 vezes esses espíritos crísticos já se reuniram, fazendo uma reunião em volta da Terra. Conta no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Para que se reuniram? Porque a Terra passava risco. Uma vez ela está passando um risco. Risco, vamos se dizer, não da parte de homens, isso era muito antigo. A Terra estava tendendo a se desprender do magnetismo do Sol, se deslocar para os horizontes do universo, acabando com a vida toda microbiana que tinha na Terra e primitiva. Então os espíritos críticos vêm e dão um jeitinho e mantêm ela aqui. Está em Chico Xavier isso. E a outra vez foi para a vinda de Jesus para o planeta Terra.
Então assim, e aí a gente se vê às vezes com problemas pequenos, com coisas, e a gente como espírito às vezes desesperado. Com tanta informação a gente não usa aquilo que a gente tem. Como uma vez Ivaldo estava passando por um grande problema, e aí ele falou com Joana de Ângeles, e ela disse, uma vez tinha um senhor que ganhou um par de bota, dele ganhou uma capa de chuva, dele ganhou um guarda-chuva. Aí estava chovendo, ele estava reclamando, não, usa aquilo que tu tem, não deixa lá guardado, não esqueça que tu ganhou. Então não tem como espírita, como nós, observarmos as dificuldades do mundo sem a lente de todo o nosso conhecimento. E aí as outras coisas que a gente deseja, que a gente busca, almeja e trabalha, elas vão orbitar em volta do eixo central que é Deus. O emprego, o casamento, as amizades, os sonhos, as viagens, os sonhos materiais. Ele orbita em volta. Mas se eu conseguir, eu sou ótimo, feliz, que eu estou planejando para aquilo. E se não deu, também está bom também. Eu também estou feliz. Assim a gente vai se desenvolver um pouco melhor. Assim a gente vai conseguir vencer um pouquinho do processo da ansiedade, que está aí maltratando demais a nossa humanidade. Demais, e a gente se deixando ser maltratado. Então a gente vai se libertar através do conhecimento, estudando, entendendo um pouco melhor o que é Deus, onde Ele está, quais as suas propriedades, como eu posso amá-lo além daquelas coisas que eu acho que eu não posso viver sem. E daí a gente vai devagarzinho dando um passinho de cada vez. E talvez a gente saia do homocentrismo que a gente vive hoje, né? Parece que a gente está vivendo hoje que eu estou no centro, não tem mais nem outras coisas, é eu no centro e tudo é para me agradar. É como se... Olha, pensa a natureza, olha só que interessante, para a gente ir finalizando. A Terra orbita uma estrela de uma potência maior, um corpo celestial de uma potência maior que ele, né? A Terra está orbitando em volta do Sol. Por quê? Porque o Sol tem uma magnitude maior que a Terra. Então o Sol é mais poderoso que a Terra? Sim, toda a vida, né? Ele é. Os outros planetas também estão em volta. Agora o Sol junto com outros sistemas solares orbitam um buraco negro que forma a nossa Via Láctea. Por quê? Porque o buraco negro é algo ainda massivo, ainda muito maior de potência do que os sóis. Aí a Via Láctea, com outras galáxias, orbitam uma outra coisa ainda mais forte, maior, mais poderosa, junto, formando uma nebulosa. E essas nebulosas orbitam e vão formando o universo. E tudo gira em torno do quê? De Deus. Deus é o centro de tudo. E às vezes nós queremos se colocar como o mais poderoso de tudo, que as coisas orbitem à nossa volta. Hoje muito do ser humano está assim. Não é mais o que é o melhor para o meu filho, o que é melhor para minha esposa, o que é melhor para a sociedade. Muitas vezes é tudo o que é para mim, é para mim, é para mim. E esse é o egoísmo que maltrata, esse é o egoísmo do mundo de prova e expiação que a gente precisa se libertar. A gente precisa amar também o outro, no mínimo como a mim mesmo. E aqui não é para missionário. Esse aqui é para pessoas comuns. Porque para missionário a resposta é assim, deixa tudo, abandona tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Aqui Jesus não diz para largar nada. Por quê? Porque esse aqui é para as pessoas comuns. Só que você pode deixar que essas coisas orbitem em volta. E você junto vai orbitar. Deus, como todo o universo está orbitando. Aí você vai estar no ciclo natural, no ciclo da natureza. Agora, quando a gente se bota no centro, ou bota outras coisas no centro, a gente está fora do ciclo. É aí que a gente está nadando contra a maré. Nada, nada, nada. Meu Deus, nada dá certo para mim, nada certo para mim. Claro, a corrente está indo para um lado, eu estou nadando para o outro. Então, deixa se levar pela corrente. Por quê? Mas para onde vai dar isso? Deus está levando. Confia. Bota nas mãos dele. E vai aproveitando essa viagem com menos esforço. Agora, outras coisas. Tem pessoas que não têm perspectiva de vida. Tem pessoa que só trabalha, vai para casa, trabalha, vai para casa, trabalha, dorme, vai para casa, come, bebe, trabalha, sabe? Namora. Tá, mas qual a perspectiva? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Às vezes a gente não tem na sociedade. Então,
Como lá no próprio filme do Alice no País das Maravilhas, né? Chega lá, pergunta pro gato lá, esse caminho vai para onde? Tem 2 caminhos. Você quer ir para onde? Não sei, então pega qualquer um. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E às vezes a gente está em algum lugar que a gente não está contente, não está feliz, mas eu nem sei para onde eu estou indo, então como é que eu vou reclamar? Então vamos se ancorar em Deus. E se eu estou em dúvida, deixa Ele me levar. Deixa ir, deixa fluir. Vai com a maré até que você consiga discernir, criar planejamentos. Só que sem a expectativa de ter que alcançar aquilo para ser feliz. Ou seja, eu vou ser feliz hoje sonhando com o que eu quero, orbitando em volta de Deus. Que esse seria o princípio para a gente começar a viver a espiritualidade. Não tem como viver a espiritualidade sem, no mínimo, entender um pouquinho do que é Deus. Esse eixo de Deus, esse conceito. Para daí a gente poder buscar um pouquinho além. E de repente, quando a gente chegar no final da vida, olhar para trás e dizer, pô, valeu a pena. Valeu a pena essa reencarnação. E que a gente chegue do lado de lá e diga, pô, com o nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, toda a equipe espiritual que trabalhou para a gente estar aqui. E quem sabe a gente tenha pelo menos não precisa ser aplausos. Não precisa completar tudo, mas pelo menos um aperto de mão, dizer, pô, valeu, você cumpriu um pouco do que prometeu fazer. Eu acho que esse é o nosso significado. E que esse 2025 a gente possa se esforçar para isso. Sempre que a gente tiver com dificuldade, vista a lente do teu conhecimento espiritual. E se você ainda tem pouco, vem estudar. Busca estudo, busca uma casa espírita. E vá atrás. Não tem mais desculpa hoje. Hoje não tem desculpa. Desculpa acabou, passou o tempo da desculpa. Então a gente precisa realmente nos esforçar. Meus irmãos, um grande abraço a todos. Esperem que tenham uma ótima semana. Que se desenvolvam aí com a sua família, com os seus amores, com os seus afetos e desafetos. E que possamos juntos, de mãos dadas, ir de encontro a esse amor universal de Deus. Um grande abraço e até mais.